Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Euro 2024. Vamos ter surpresas a meio campo e somos favoritos. Última questão, o que é que promete aos portugueses para o europeu? Dar tudo porque merecem. A seleção portuguesa apurou-se para este europeu com toda a tranquilidade, evitando o desespero de outros apuramentos, mas teve um comportamento mais inconstante nos jogos de preparação que servem para que os treinadores experimentem outras soluções. O que não deveria ser um drama, mas é, às vezes. O que acontece quando falamos da Seleção Nacional de Futebol é que oscilamos sempre entre a confiança e a desconfiança total. Não há meio termo. A vitória sobre a Irlanda pode contribuir para restaurar essa confiança que o mínimo desaire corrói. O europeu que começa amanhã na Alemanha deverá ser o último de Cristiano Ronaldo. Quem sabe? É especial, é um sexto europeu, é um recorde também. E aquele em que Bruno Fernandes e Bernardo Silva serão as principais estrelas da seleção. Todavia, nesta equipa de talento único, é bem possível que outros jogadores se destaquem da forma mais evidente. Quem? Só lhe posso dizer que eles estarão no meio-campo. Para saber mais, ouça este episódio do P24. Nuno Sousa, editor do Desporto Público, faz os seus prognósticos na altura certa e garante que Portugal é um dos candidatos à vitória nesta competição. Bem-vindos ao P24 de 13 de junho de 2024. Nuno Sousa, bem-vindo ao P24 para falarmos sobre este Euro que começa já na sexta-feira. A primeira pergunta é esta: Portugal apurou-se para este europeu de forma imaculada, ao contrário do desespero de outros apuramentos, mas teve um comportamento inconstante nos jogos de preparação. Também não há nenhum drama vindo daí, mas quando falamos da Seleção Nacional de Futebol, oscilamos sempre entre a confiança e a desconfiança total. Esta vitória sobre a Irlanda restaurou a confiança na seleção portuguesa? Bom dia, Amílcar, obrigado pelo convite antes de mais. Diria que esta vitória sobre a Irlanda serviu essencialmente para perceber que Portugal continua a ser uma seleção muito capaz em determinadas dimensões do jogo, nomeadamente em organização ofensiva. Continua a ter muito talento entre os 26 convocados de Roberto Martínez, e que a grande dificuldade será saber utilizá-lo devidamente. Mas também devemos enquadrar este jogo naquilo que é a qualidade do oponente. A seleção irlandesa está longe das dificuldades que nos vão criar a República Checa, a Turquia e a Geórgia na primeira fase do europeu, e também não nos permitiu perceber-se algumas das lacunas que evidenciámos nos jogos anteriores, nomeadamente com a Croácia, noutro dos jogos de preparação, foram debeladas ou não, nomeadamente a organização defensiva e a transição defensiva. Esses dois momentos do jogo, ou submomentos do jogo, parece-me que carecem de algum trabalho, e a verdade é que Portugal vai chegar ao Campeonato da Europa com 3 jogos de preparação disputados, mais um do que a esmagadora maioria das seleções, também porque é a última seleção a entrar em campo na primeira jornada da fase de grupos, com um índice de utilização interessante, distribuído pelos diferentes selecionados em função do dia de chegada e do tempo de descanso, ditado pela final de temporada de cada um, final da Taça da Ásia, no caso da Taça do Rei, peço desculpa, no caso de Cristiano Ronaldo e Rubem Dias, que foram os últimos jogadores a chegar, e nesse sentido eu creio que foi uma fase de preparação relativamente expectável no sentido do rendimento individual, com um pouco de desconfiança gerada por força dos resultados. E a verdade é que Portugal, antes do jogo com a Irlanda, nos 4 jogos anteriores tinha sofrido 2 golos em cada, e parece-me que esse deve ser um motivo de preocupação para a jornada inaugural. Está visto que temos talento sóbrio, que essa é uma das dificuldades deste selecionador. Achas que a escolha destes 26 jogadores, que cria sempre alguma contestação, que dura uns dias e depois desaparece, é discutível? Roberto Martínez esqueceu-se de alguém de quem não se deveria ter esquecido? Sim, cada um de nós tem uma equipa, uma potencial convocatória na cabeça, e julgo que faríamos todas escolhas manifestamente diferentes. Olhando para aquilo que tem sido a discussão pública em torno das escolhas de Roberto Martínez, há 2 ou 3 nomes que saltam à vista, 2 deles do Sporting, Pedro Gonçalves e Francisco Trincão, por força de uma época tremendamente bem sucedida que o Sporting realizou, nomeadamente a nível interno. O selecionador preferiu outras soluções, e a verdade é que uma delas, nomeadamente Francisco Conceição, tem dado sinais positivos. Por outro lado, diria que outra das potenciais ausências acabou por ser colmatada com a lesão de Otávio, que, ao ser obrigado a ausentar-se da convocatória, abriu as portas a Mateus Nunes, que me parece que é um jogador, um médio com um perfil diferente de todos aqueles que Portugal tem presentes nesta convocatória, capaz de dar nuances distintas no momento da recuperação da
da bola e do transporte, é um jogador com características físicas únicas e que julgo que acrescentará um pouco de qualidade e de soluções à seleção portuguesa. A este trio, eu acrescentaria apenas Ricardo Horta, porque o próprio selecionador nacional fez questão de dizer que lhe tinha gostado muito deixar o avançado do Sporting de Braga de fora, não há lugar para todos, e nesse sentido veremos se numa próxima convocatória, num momento diferente, o jogador do Sporting de Braga conseguirá realmente saltar para a lista dos eleitos, mas andará à volta deste quarteto o manancial de dúvidas que poderá ter sido gerado pelas escolhas do atual selecionador. Este, em princípio, será o último europeu de Cristiano Ronaldo, mas nunca se sabe, não é? Achas que o CR7, depois dos golos contra a Irlanda, ainda pode ter um lugar destacado na equipa, por um lado, e por outro lado, conseguirá Martínez evitar o mal-estar interno do último Mundial, quando o Ronaldo esteve no banco contra a sua própria vontade? Sim, eu diria que entre o reinado de Roberto Martínez e o de Fernando Santos, pouco mudou a esse respeito. Cristiano Ronaldo praticamente que se autoconvocou desde o último Campeonato do Mundo para este Campeonato da Europa, disse que estaria presente neste europeu se estivesse em condições. Está em condições, fez uma época interessante na Arábia Saudita, com, enfim, recorde de golos marcados na Liga Doméstica, que é interessante, mas que não é nada de novo para um jogador do seu patamar de rendimento, até porque o campeonato é menos competitivo do que aqueles em que Ronaldo fez grande parte da sua carreira, mas oferece à seleção, na minha perspectiva, um capital de experiência, enfim, único, no sentido em que é o único jogador presente neste Campeonato da Europa com 6 presenças em europeus. Já começou precisamente há 20 anos, no Euro 2004, com o Luís Filipe Scolari. Oferece também capacidade de finalização, porque isso não a perdeu. É um atributo que mantém intacto e que pode ser muito útil em muitos momentos do jogo. Mas a verdade é que no jogo com a Irlanda até desempenhou um papel um pouco diferente daquele que tem desempenhado na seleção. Jogou mais descaído sobre a ala direita e João Félix foi o jogador de referência central no ataque. Isso implica mais mobilidade, maior desgaste também do ponto de vista físico, enfim, definição dos timings e momentos de pressão diferentes. Portanto, parece-me que será uma tarefa demasiado exigente para Cristiano Ronaldo desempenhar durante 3 jogos da fase de grupos. Veremos se vai ser esse o guião utilizado por Roberto Martínez. E depois há a questão, como sugerias e muito bem, enfim, da harmonia da relação com o restante grupo de trabalho, que é também importante, e percebemos que Cristiano Ronaldo não é propriamente o jogador mais fácil de gerir dentro do balneário, mas tudo dependerá também não só do rendimento individual do jogador, obviamente, mas também da forma como Portugal coletivamente se estrear neste Campeonato da Europa diante da República Checa. Aparentemente tudo se conjuga para que este seja o europeu de Bruno Fernandes e de Bernardo Silva, os 2 jogadores mais talentosos desta seleção. Haverá lugar para outras surpresas neste plantel riquíssimo? Sim, Bernardo Silva e Bruno Fernandes são jogadores, são certezas absolutas não só daquilo que é o patamar competitivo e da exigência dos portugueses, mas também, eu diria, do próprio cenário, do contexto do Campeonato da Europa. Arriscar-me a dizer que, em condições normais, são candidatos muito sérios a serem 2 das figuras da prova, por razões diferentes, mas com qualidade insuspeita acima da média. Olhando para as estrelas emergentes, se quisermos algumas surpresas, apontaria 2 delas ao meio campo. Vitinha, porque tem funcionado muito bem no meio campo a 3, juntamente com Bruno Fernandes e com João Palhinha. Foi uma das figuras do Paris Saint-Germain e todos percebemos como é valioso o plantel do campeão francês, mas a verdade é que Vitinha conseguiu afirmar-se com alguma autoridade. E depois o próprio João Neves, um jogador mais novo do meio campo e claramente um daqueles que mais tem surpreendido, mesmo no recente jogo com a Irlanda, mostrou que pode funcionar no meio campo a 2, no caso com Bruno Fernandes, jogador que enche praticamente todo o corredor central do meio campo, capacidade de passe longo, um pulmão, enfim, indiscutável, é uma das potenciais surpresas da seleção portuguesa. E acrescentaria também, como disse há pouco, o Francisco Conceição, que creio que não deverá ser titular, tendo em conta o peso da concorrência interna, mas que em determinados momentos, em determinados jogos, em determinados contextos, poderá ser muito útil, porque é um jogador imprevisível no drible, muito forte nos movimentos verticais, fortíssimo também no cruzamento, e esses atributos poderão ser, enfim, de capital importância em momentos particulares de jogos, nomeadamente quando Portugal precisar de alimentar os avançados dentro da área. Vamos agora à parte mais difícil, prognósticos. Até onde é que irá a seleção portuguesa neste europeu? Chegamos à final em 2016, chegamos às meias finais em 2020, sempre contra a França. A França está sempre no nosso caminho. Às vezes ganhamos, às vezes perdemos mais do que ganhamos. O que é que achas que vai acontecer este ano? O estatuto de favorito é merecido e é realista?
Diria que sim, absolutamente. Mais do que merecido, é claramente, eu diria, uma quase obrigação para a seleção portuguesa assumir que tem uma geração de talento que talvez seja inigualável na história do futebol português, embora já tenhamos tido, obviamente, jogadores e coletivos muito fortes. Tem jogadores que jogam nas principais ligas europeias, tem jogadores que disputam finais de Liga dos Campeões, finais de taças domésticas, jogadores com capital de experiência a nível internacional invulgar. Tem uma mescla interessante entre talento e juventude e experiência que me parece que pode ser um trunfo importante ao longo desta caminhada, e tem acima de tudo os olhos da Europa e do mundo do futebol postos em si, no sentido em que se nos é reconhecido talento fora de portas, não faz sentido, qualquer tipo de sentido, que nós cá dentro não tenhamos a capacidade, a autoridade, a coragem até de assumir mais do que candidatos, que é apenas uma questão de semântica, somos efetivamente favoritos. Claro que não estaremos sozinhos, peço desculpa, no lote de favoritos. Claro que colocar a seleção da Alemanha, da Inglaterra, da França, não necessariamente por esta ordem, diria mais a França, a Inglaterra e a Alemanha, assim, esta ordem de prioridades parece mais fiel àquilo que é hoje o valor de cada uma das seleções. Neste grupo parece-me que é uma escolha avisada, uma escolha ponderada também. A obrigatoriedade, na minha perspectiva, é ultrapassar a fase de grupos na primeira posição. Creio que isso será o objetivo mínimo de uma seleção com as nossas capacidades. Isso é um dado adquirido nas tuas contas. Absolutamente. Será feito em primeiro lugar ou não, veremos a posteriori. Eu creio que essa também é uma obrigação portuguesa, ultrapassar esta fase na primeira posição, até porque o caudal de exigência do lado contrário, tendo em conta o alargamento do formato do Euro 2000 do Campeonato da Europa, baixa o nível de exigência no que diz respeito a esta primeira fase, depois volta a subir, como é lógico, a partir das eliminatórias, mas creio que Portugal, ultrapassada esta primeira fase, depois terá todas as condições para jogo a jogo ir pensando um pouco mais alto, mas com a autoridade e, na minha perspectiva, com a responsabilidade que advém de ter um dos lotes de selecionados mais talentosos deste Campeonato da Europa. Nuno, muito obrigado. Já sei que estás de partida para a Alemanha. Boa viagem e bom trabalho. Muito obrigado, Amilcar. Um abraço para todos. A sugestão de hoje está relacionada, obviamente, com o tema deste episódio. Pé Direito de Éder é o novo podcast da secção do Desporto Público e estreia já nesta sexta-feira. As histórias e as análises ao europeu de futebol num podcast para acompanhar ao longo de todo o europeu, na sua aplicação de podcasts preferida e em público.pt. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.